Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre a reforma ou reforma protestante. O que foi isso? Foi um movimento do século XVI ocorrido na Europa. Foi um movimento de renovação da Igreja Católica. Renovação ou reforma. Foi a criação das igrejas protestantes. Por que protestantes? Porque elas protestaram contra o que estava ocorrendo na Igreja Católica há muito tempo, né? Várias críticas que eles estavam fazendo. Então, um movimento de renovação ou reforma da Igreja Católica. A gente chama isso de reforma ou reforma protestante. Esse movimento ocorreu no século XVI, mas ele já vem aí desde o século XIV, século XV. Quais foram as críticas que eles estavam fazendo? Eu fiz um pequeno resumo aqui embaixo. Botei aqui as causas. O luxo da igreja. Então eles reclamavam, criticavam desse luxo que a igreja tinha, né? Naquela sociedade ali do final da Idade Média, começo da Idade Moderna. Poxa, tinha muita gente pobre, né? Muitos servos. Enquanto isso, a igreja era super rica, né? Tinha várias propriedades. Os membros superiores aí, os superiores das igrejas, tinham uma vida super luxuosa e a grande maioria dos fiéis viviam ali na pobreza. Crítica à usura. O que é usura? É um empréstimo a juros. Como assim empréstimo a juros? Isso não era permitido na época. A Igreja Católica da época não permitia que se emprestasse a juros. Eu acho que vocês aí do segundo ano já sabem o que é um empréstimo a juros, né? Você vai lá e empresta uma coisa a uma pessoa, você vai lá e entrega igualzinho, né? O empréstimo a juros, quando você empresta um dinheiro, sei lá, R$ 5. Daqui a um mês aí você coloca mais R$ 2, então você paga 7, né? Os juros aumentam a cada mês, a cada ano. É a partir dos juros que os bancos e as instituições financeiras elas se movimentam, elas funcionam. Então, quando a igreja criticava o empréstimo a juros, então ela estava indo de encontro à burguesia da época, aos comerciantes, às instituições financeiras, aos bancos. Então, os reformadores estavam criticando o que se chamava de usura. Também se criticava a simonia. O que é simonia? Venda de relíquia sagrada. Como assim? As pessoas vendiam pedaços da cruz de Cristo, vendiam pedaços de roupas e acessórios de santos, pedaços de ossos que diziam que eram pessoas que eram da Bíblia ou algum santo. Então, essas vendas de relíquias sagradas também eram criticadas por esses reformadores. Venda de cargos eclesiásticos também. Acho que hoje em dia, para você ter um cargo eclesiástico na Igreja Católica, você tem que ter uma formação, não é? Naquela época, não. A pessoa não tinha nenhuma preparação, nenhuma formação, ia lá, comprava um cargo religioso, um cargo eclesiástico, e já era admitido. Por que a pessoa ia querer um cargo eclesiástico? Porque ela sabia que ia conseguir benefícios políticos e econômicos com essa compra, né? Então isso também era criticado aí pelos reformadores. Venda de indulgências. O que são indulgências? São os perdões, é um perdão do pecado, dos seus pecados. Então você, pecador, ia na igreja, ia com um dinheirinho, o padre ouvia o seu pecado e você dava um dinheiro aí que ele pedisse por aquele pecado ali que você explanou.
Então isso se chama venda de indulgências. A igreja da época também não permitia a tradução da Bíblia. Os reformadores queriam aproveitar que a imprensa ou prensa móvel de Gutenberg foi inventada para aproveitar tudo isso para traduzir a Bíblia. A prensa móvel ou imprensa de Gutenberg permitiu que os livros fossem feitos em maior quantidade, em escala industrial. Antigamente, para você fazer um livro demorava muito, porque eles eram copiados. Com a prensa, não. Você já faz isso com a máquina, vai prensando as palavras ali e o resultado é muito mais rápido. Você faz um livro, 2, 10. Enquanto eu faço um livro, né? Imagina aí, enquanto eu estou fazendo um livro, tentando copiar todo ele, né? No mesmo tempo você faz 10, 20, 30, 100. Então os reformadores queriam aproveitar que a imprensa foi inventada para espalhar a Bíblia por todos os locais e não mais nas línguas que eram feitas, que eram publicadas as Bíblias, né? Grego, latim. As pessoas da época não tinham estudado, só quem tinha acesso a esse tipo de informação, esse de conhecimento, eram os padres da igreja. Então, traduzindo a Bíblia seria muito mais fácil para que o conhecimento religioso chegasse até a todas as pessoas. Traduzir a Bíblia nas línguas locais: alemão, italiano, inglês, francês, português, por aí vai. Bom, eram várias críticas, né? Várias críticas. No século XIV e XV vieram os pré-reformadores, como João Wycliffe e John Hus. Eles queriam combater as irregularidades, as imoralidades do clero, condenar superstições, peregrinações, veneração de santos, o celibato. O celibato é a proibição do casamento, que até hoje persiste, né, na igreja. E a riqueza, né, dos papas da época. Bom, no século XVI surge Martinho Lutero. Como é que ele surge aí nesse contexto? Um padre chamado, um frade dominicano chamado Johann Tetzel foi vender indulgências na cidade de Lutero, chamado Wittenberg. Né? Então ele foi vender, né, o perdão dos pecados para as pessoas nesse local. Ele não gostou, criticou essa ideia e pregou na parede de uma igreja, na porta de uma igreja, 95 teses, 95 convites para o debate, 95 ideias, né, que desafiavam a autoridade da igreja. As críticas eram essas aqui, né, que eu estou colocando. Algumas, né, eram 95. A igreja acusou Lutero, depois que ele fez isso, de heresia, né? Um herege é uma pessoa que vai de encontro aos princípios da igreja. E um herege naquela época podia ser condenado à morte, inclusive. Bom, em 1520 chegou uma bula papal. Ele deveria se desculpar, né? Ou ele seria excomungado. Lutero ele era um dos doutores da igreja, né? Ele era professor na universidade, falava várias línguas, já tinha escrito muitos textos, já tinha até visitado o Papa em Roma, né? Bom, depois que ele recebe a bula papal, ele se junta com professores da universidade e eles decidem queimar essa bula.
Em 1521 vem a Dieta de Worms, uma assembleia aí, né, com reis e também estudiosos, professores acadêmicos, né, professores universitários. E ele lá, nessa Dieta de Worms, nessa assembleia, ele reafirma suas ideias, né, e ele recebe a proteção do príncipe daquele local. Foi por causa dessa proteção que a igreja não conseguiu matar Lutero. Né? Nessa cidade, nessa dieta de Worms, ele também traduz a Bíblia para o alemão. A partir daí, a reforma, né, ela se espalha por toda a Europa. Então, vocês vão fazer aí no final um exercício, né, o que foi a reforma, o que os pré-reformadores do século XIV e XV combatiam, o que eram as chamadas indulgências, porque Lutero foi acusado de heresia e o que Lutero fez durante a chamada Dieta de Worms, e construiu um quadro de causas da reforma em seu caderno. Pode copiar esse quadro 1 aqui, ó. Ok? Então, fácil. Então, até mais.